você comentou uma coisa interessante, né? Dessa questão de como a gente vai... você falou sobre como a gente vai se preparando para ser seres humanos, né? Mas aí, no fundo, dentro das organizações, você trabalha pela competição, num formato que eu até faço um paralelo com o que você trouxe de exército. Muitas das empresas, até que a gente trabalhou, os grandes líderes, eles eram ex-militares. Porque eles tinham um treinamento de estratégia. Disciplina, era um negócio assim, executar, lembra? Assim, ó, 5Es, tinha umas coisas assim, né? Você tem que energizar seu time, saber executar, saber engajar, saber... Era uma série de coisas assim... O método do prêmio e castigo. Isso, pragmático. Tem coisas, obviamente, funcionam, né? E não é à toa, porque essas empresas estouram, crescem, são multinacionais e entram. Mas todas as vezes que eu visitei o país... E eu tive a oportunidade de ir nas fábricas, tudo. Sempre me desconfiei de algumas coisas, assim, né? Uma vez eu fui num fornecedor, era a minha função, né? Visitar esses fornecedores. E tinha uma galera que se olhava assim e falava: esse cara aqui não é gringo, mas deve ser mexicano. Ou descendente. Você vê, né? Ali no etnia e tal, né? Aí eu ia na linha e eu sempre gostava de ir com... Era um truque que eu fazia, botava um cara de qualidade comigo e aí eu falava: ó, esse cara de qualidade, acompanha ele, e pra eu ficar solto. Aí eu conversava com essa galera. Aí num dos caras lá, eu falava, tentei chegar ali conversando, ele falava espanhol, ele falava espanhol, português, a gente... Portunhol. Falei: e os caras te pagam direito? Ele ficou meio assim, olhando assim. Tem medo, né, mano? O medo... Como que alguém para responder uma coisa... Quem é você? Isso. Será que eu não corro perigo se eu for sincero? Exato. É assim mesmo. Eu percebia isso quando eu ia nos clubes, mano. Tava na classe do meu pai. Ciclo militar, essas coisas? Nos clubes, nas festas e tal. Eu ia para perto dos serviçais que eu achava mais interessantes. E ficava lá na cozinha, conversando com os garçons, com copeira, cozinheiro e tal. Eu gostava, achava interessante. Mas eu sentia que tinha uma barreira ali. Eles me achavam simpático, era um cara da outra classe, mas um cara respeitoso, que olhava no olho, que conversava e tal. Mas, primeiro, eu falava uma língua diferente da deles. E, segundo, tinha esse medo de que, de repente, se eu me ofender, eu posso prejudicar o cara. E eu percebia que eu era tratado com afeto e simpatia, mas que quando eles se tratavam entre si, era diferente. Uhum. Eu falava: não tem igualdade aqui, eles estão me colocando num patamar acima. Como é que eu quebro essa barreira? E não tinha como, mano. Ela só foi ser quebrada quando eu estava no papelão junto com os mendigos, que aí os caras tiveram liberdade de falar o que eles queriam, porque eu não representava ameaça nenhuma. Aí que eu fui chegar onde eu queria. Eu queria o mundo sincero comigo. E a sensação que eu tinha, vivendo na minha classe, é que o mundo não era sincero comigo. Aonde eu estava todo mundo preocupado com o meu bem-estar, todo mundo me amava, todo mundo cuidava de mim, mas era todo mundo pago para isso. E cumpria sob ameaça. Se eu não cumprir direito, sofre sanções. Eu sentia que o mundo não era sincero, mano. E eu queria sinceridade. Eu só fui conseguir lá fora, mano. Sempre que eu... Por exemplo, quando eu quis sair do banco, eu ouvia as ameaças, me chamaram de louco, o mundo lá fora é outra coisa. Aí eu comecei a perceber, quando no exército é a mesma coisa. O mundo lá fora é duro, aqui você está garantido. E com o tempo eu fui percebendo que a pessoa, quando fala o mundo lá fora, ela está presa dentro, mano. Ela é prisioneira de alguma coisa. E eu queria era ir lá para o mundo lá fora mesmo. Mas isso eu fui descobrindo aos poucos, que eu não queria ferir a família.